Hoje nós vamos falar sobre o oitavo mandamento e a importância de nós conservarmos o bom nome. O bom nome nosso, obviamente, mas também o bom nome daquelas pessoas que não estão presentes, né? Aquelas pessoas que estão afastadas, estão longe. Como nós lidamos com isso? Como é que nós lidamos com a reputação do outro? Como é importante nós falarmos sobre isso e falar esse assunto que muitas vezes as pessoas acabam cometendo deslizes, ou por não saber, ou por saber, e sendo de maneira muito maldosa, acaba trazendo difamação, calúnia, dificuldades, mentiras, muitas vezes, e queimando o filme da outra pessoa. Então, Deus preservou um mandamento específico para falar sobre isso. Nós temos um outro mandamento, o segundo mandamento, onde nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Olha a importância do nome. O nome de Deus ele é sagrado, o nome de Deus é extremamente importante. Inclusive, uma curiosidade, entre aspas, aí, os maçoretas, que eram os caras que escreviam a Bíblia, eles, ao compilar ali, diante da transmissão oral da Bíblia, né, eles estavam ali escrevendo, quando chegava o nome de Deus, o nome de Deus era impronunciável no hebraico, né, era impronunciável. Por quê? Porque os escritores, as pessoas, eles tinham dificuldade, tinham medo de escrever alguma coisa errada, ou pronunciar alguma coisa errada. Então, tamanho era o zelo com o nome de Deus. Então, em decorrência disso, eles até usavam uma caneta especial, uma coisa para escrever de maneira especial, para quando chegasse o nome de Deus, então ele pudesse colocar o nome de Deus, depois pegava ali a outra caneta e continuava os escritos. Tamanho era o zelo, tamanho era a responsabilidade, tamanho era a consagração em relação ao nome de Deus, o medo que realmente isso podia implicar, envolver. Né? Então, havia essa preocupação da parte deles. E aí, então, nós temos um mandamento, o segundo mandamento, que fala do nome de Deus, para não tomar o nome de Deus em vão. A gente viu um acidente na esquina, ai meu Deus do céu, aconteceu uma tragédia, né? A gente fala do nome de Deus e usa o nome de Deus em vão. Você não está pensando em Deus ali. Você está usando o nome de Deus da boca para fora. E o nome de Deus ele é sagrado, ele não deve ser usado dessa maneira. Ele deve ser uma fonte de bênção para as pessoas. Né? Então, ao usar o nome de Deus, para que seja uma bênção. E não usar o nome de Deus também para ser uma maldição, né? Tomara que Deus te condene por isso que você faz. Você vai para o inferno e que Deus te carregue junto com o diabo para todo canto, para onde você quiser ir. Então, muitas vezes as pessoas elas acabam difamando muito o outro usando o nome de Deus, né? Amaldiçoando as pessoas, né? Nos seus relacionamentos aí. Então, nós temos que cuidar com o nome de Deus. Esse é o segundo mandamento. Se você quiser depois acompanhar, você depois pode ver na descrição aqui, a gente pode colocar o link para acompanhar sobre a questão do segundo mandamento para você rever esse estudo. Mas hoje nós vamos falar do oitavo mandamento. O que diz o oitavo mandamento? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse texto está em Êxodo capítulo 20. E o que significa isso? O que Lutero, ao compilar o Catecismo Maior e Menor, ele explicou então esse mandamento para ser instrução para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para os pastores, para todas as pessoas. O que significa isso? Não difamar, não dar falso testemunho contra o próximo. Devemos temer amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo. Mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira possível. Olha que coisa, né? Então, o nome do outro também precisa ser respeitado. Precisa também ser algo de excelência da nossa parte. E muitas vezes a gente acaba não agindo dessa maneira. Todo mundo quer ter um nome a zelar, ninguém quer ter um nome sujo, por exemplo, no SPC, no Serasa. É ou não é? Porque você sabe que o nome sujo acaba fechando as portas, queima o filme, a pessoa ou o comércio perde clientes, ou a pessoa ela também começa a fechar as portas de trabalho e outras oportunidades porque tem um nome ruim, é difamado, é cancelado. Hoje nós estamos na cultura do cancelamento nas redes sociais. Né? Você cancelar uma pessoa, especialmente uma pessoa, ela é uma youtuber, ela é uma pessoa que é influenciadora de outras pessoas,
uma influencer digital, se ela for cancelada, ela perde patrocínio, ela perde um monte de coisas. E aí traz dificuldades, especialmente para quem usa da imagem, precisa da imagem para sobreviver. Uma pessoa ser cancelada nos dias de hoje traz realmente consequências muito complicadas. Mas tirando essas questões, nós ali, simples e meros mortais, ninguém quer ter o seu nome jogado aí de qualquer jeito. Ninguém gosta que se fale mal de você, é ou não é? E aí eu pergunto, né, nas nossas rodas de conversa, o que os amigos têm a conversar? Quando as crianças se reúnem ali num bolinho, qual é o assunto que está em voga ali, vigente ali? Ou os adultos, quando tem uma rodinha de conversa ali, ao lado da churrasqueira, ou em casa mesmo, na mesa, qual o assunto ali que está fervilhando? Ou qual o assunto, ou quais os assuntos que acabam predominando nos nossos assuntos familiares ou entre amigos? Será que muitas vezes, né, fala mal de alguém por alguma coisa que aconteceu, de uma família ou de outra situação? Poucas vezes a gente fala bem. Se a gente começar a fazer uma varredura, começar a fazer uma análise, quantas dessas vezes que a gente conversa com alguém, a gente fala coisas boas de alguém? Quantas das nossas conversas são fofocas? E como a gente gosta de fofoca, na verdade? Como nós gostamos disso, de ouvir o babado. Tem uma coisa para te contar. Aí o ouvido parece que começa a tremer, o coração começa a palpitar, né? Deixa, eu quero saber o que é isso, qual é a novidade, qual é o babado do momento, né? E aí o 8º mandamento diz: não dirás falso testemunho. Não levante uma situação que causa um constrangimento, causa o não conservar o bom nome das pessoas, especialmente do nosso próximo. Por isso que Deus deu esse mandamento, então, para que blindasse, para que houvesse uma proteção com o nome dos outros. E aí Lutero vai explicando cada vez mais, ele vai detalhando como nós podemos agir de maneira errada e depois as maneiras recomendadas em relação a este mandamento. Não mentir também, mentir com falsidade. Às vezes a pessoa lança um fake news ali de uma pessoa, e isso aí depois se espalha, e aí depois, mesmo que é uma mentira, como é que você vai voltar isso aí? Alguém sempre usa a imagem aí de uma pessoa que sobe no alto de um prédio, pega um travesseiro cheio de pena e vai lá no alto do prédio e joga assim, e fica caindo pelo prédio ali, aquelas penas. A comparação é que muitas vezes quando a gente fala mal de alguém é como se fosse aquelas penas, a gente não consegue depois juntar tudo, porque o vento leva para longe, 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 e de repente a gente não tem nem noção. Nós moramos aqui numa cidade pequena e quem sabe, ou quem já viveu, já conviveu numa cidade pequena, todo mundo sabe de todos. Né? Tudo que acontece a gente acaba sabendo, mais cedo ou mais tarde. E muitas coisas, se a gente for fazer uma peneira, uma avaliação bem criteriosa, muitas das coisas são mentiras. Às vezes a pessoa coloca um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Quem já teve essa sensação ou experiência, pode comentar aí também conosco. Comente aí embaixo. Então, muitas vezes, nós também sofremos com a maledicência do outro. Né? Muitas vezes, não era aquilo que a gente falou, não era aquilo que a gente fez, de repente as pessoas interpretaram de uma maneira diferente e começam, então, a espalhar aquilo de uma maneira muito maldosa e terrível. Né? Trair também, a traição, por exemplo, quando um amigo conta um segredo para o outro, de repente aquele amigo também tem outro amigo. E aquele amigo do amigo também tem outro amigo. Aí o amigo do amigo do amigo do amigo também tem um amigo. De repente, aquele primeiro assunto ali já está saindo fora do controle, tá? Para outros cantos. Isso é uma traição. Né? Você contar o segredo de alguém é traição, sim. Né? E a calúnia, a difamação, né? Inclusive, muitos processos hoje no meio jurídico, para quem tem familiares aí, advogados, ou que está por dentro dessa parte do direito, vocês vão ver lá que pilhas e pilhas de processos é por causa de calúnia ou difamação. Né? As pessoas que se sentiram ofendidas, ou as pessoas que ofenderam, então tem essa questão que está ali na justiça, correndo para ser julgado. Né? Então, muitas coisas
poderiam ser resolvidas de uma outra forma, ou poderiam ser evitadas se a língua não fosse tão pesada, não fosse tão dura, não fosse tão julgadora. Vocês concordam com isso? Se você tiver alguma situação, comente aí embaixo também para a gente interagir. Eu vou ler aí quem comentar, quem falar algum testemunho, alguma coisa sobre esse assunto, tá bom? Na Bíblia, como é um estudo bíblico, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Quem tiver Bíblia aí, abram o texto de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 15. Eu vou ler dos versículos 1 a 6. 2 Samuel 15, 1 a 6. Nós vamos ver a história muito triste entre um filho rebelde e o seu pai. Nós estamos falando de Davi, o grande rei Davi, e o seu filho Absalão, que queria usurpar o lugar do seu pai, queria ser rei no lugar do seu pai, e fez de tudo, todas as estratagemas, todas as emboscadas, várias situações para tentar usufruir do reinado do seu pai. E nós vamos ver então aqui como é que ele fez isso, e um triste fim que levou a Absalão. O texto diz o seguinte: Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia: Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia: olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia: ah, se eu fosse o juiz daqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou pedido poderia me procurar e eu faria justiça. E quando alguém então chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizessem justiça. E assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi: deixe-me ir à cidade de Hebrom para pagar uma promessa que fiz a Deus, o Senhor. Enquanto estava morando em Jesur, na Síria, eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu o adoraria em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. Aí Absalão foi para Hebrom, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte: quando vocês ouvirem o toque das cornetas, digam: Absalão se tornou rei em Hebrom. 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão, como convidados. Eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda a boa fé. E quando estavam oferecendo sacrifícios, Absalão então mandou chamar Aitofel, na cidade de Gilo. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Resumindo aqui a conversa, Absalão, ele é muito parecido com um político na época de campanha. Tapinha nas costas quando a pessoa ia querer conversar com o rei. E vocês sabem que os reis no antigo Israel, eles eram meio que juízes de paz, eles eram conselheiros, eles eram mais do que rei. Eles tinham contato assim de decidir até sobre a vida e a morte de alguém. Então o rei, ele dava conselhos, ele dava orientações, ele era praticamente o INSS, ele era o Defensoria Pública, ele era o advogado, ele fazia tudo. O rei, ele tinha essa incumbência de julgar as causas das pessoas. E o Absalão, quando começou a ver aquilo ali, ele percebeu que ele poderia ser melhor do que o seu pai. E Absalão, então, começou a querer ganhar o coração das pessoas. Quando alguém procurava o rei, ele ia lá, se alguém se curvava diante do rei, ele ia lá, abraçava, dava aquele tapinha nas costas e falava: olha, mas se eu fosse o rei, eu faria melhor. Se eu fosse isso, eu faria aquilo. E começava, então, a tentar tirar
o foco das pessoas, para que ele, então, pudesse ganhar o coração das pessoas e altamente se auto-intitular o rei de Israel. E foi isso que aconteceu. Passaram-se 4 anos dessa sementeira de coisas ruins, onde ele tentava fazer de todas as maneiras possíveis para ganhar a simpatia do povo. E então o povo começou a simpatizar com Absalão. E ele falava mal, direto e indiretamente, do seu pai, do modelo de governo do pai. E com isso ele começou a ganhar cada vez mais créditos pela população. Até que então, por fim, ele pediu para uma liberação e foi para uma outra cidade. Uma desculpa esfarrapada que ia adorar a Deus em outra cidade, onde ali de fato estava montado o seu comitê. Ele juntou ali muitas pessoas que nem sabiam que estavam ali, estavam de boa fé, e ele simplesmente se auto-intitulou, fez uma grande fake news. Ele se auto-intitulou o rei, e aí ele ganhou a simpatia até mesmo do conselheiro de Davi, Aitofel, que também estava ali sem saber o que estava acontecendo, foi de boa fé, e por estar o braço direito do rei ali junto. Todo o povo começou a perceber, então, que, de fato, o Absalão era o novo rei de Israel. Isso deu apenas mais credibilidade para que ele pudesse, então, ter o seu plano em voga. E o que Davi fez? Davi teve que fugir. Davi pegou alguns conselheiros, algumas pessoas da sua corte, alguns soldados fiéis e leais. Ele começou a ir para o deserto e foi foragido, com medo do seu filho acabar matando ele. E aí, então, houve uma perseguição, a Bíblia vai falando das perseguições, e Absalão, ele não tinha condições, não tinha bênção de Deus para ser o rei. E o Davi, então, ele pedia para que o Aitofel, que era o seu conselheiro, que agora estava sem saber, mas estava dentro do outro lado, né, estava junto com o Absalão, Davi orou para que Deus, então, tocasse no coração de Aitofel e desse conselhos que prejudicariam o rei Absalão. E foi isso que foi acontecendo. Então, tomava decisões erradas. O Absalão não foi um bom governante. Ele começou a perseguir o pai de todo jeito. E daí os soldados que foram fiéis a Davi começaram a perseguir também Absalão. Absalão saiu correndo. E os seus cabelos, que ele sempre se vangloriava da sua beleza, dos seus cabelos. Ele era um cara bonitão, boa pinta. Davi, a Bíblia fala que Davi também era um cara muito bonitão. Saul, antes dele, também era um cara bem apessoado, né? E o Absalão também não era diferente, também era um cara bonito, sempre com cabelão, aquela coisa toda, se achava o cara, né? E, por ironia do destino, os seus próprios cabelos então ficaram presos numa árvore, e ele ficou preso ali, ficou horas ali preso naquela árvore, enquanto o seu cavalo aí saiu correndo, disparado, ele ficou preso ali, e os soldados de Davi viram aquela situação ali, então foi e mataram o Absalão. Um triste fim para este homem que realmente ficou difamando o seu próprio pai, querendo o lugar do seu próprio pai. Então, esse é um exemplo do que realmente a língua, a difamação, a traição, a mentira, os fake news podem fazer com alguém. Por isso, é importante nós falarmos, então, deste mandamento. O 8º mandamento, a questão do alerta que nós também podemos ter hoje para não cometer os mesmos equívocos, os mesmos passos que Absalão teve. E tantos outros na Bíblia são mencionados pessoas que, infelizmente, usaram a língua de uma maneira errada e trouxeram para si consequências muito pesadas, muito sérias. Em Efésios 4:25, a Bíblia diz: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. A importância de falar realmente a verdade. Provérbios 19:5, a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. O mentiroso não vai durar muito tempo. Tiago 4:11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Olha o alerta aí de Tiago, né? Não vamos falar mal do outro. Se a gente não tem o que falar de bem, vamos tentar falar. Fica calado. O silêncio é a melhor coisa, né? Então, não é fácil. Eu confesso para vocês que todos nós temos dificuldades com isso. E muitas vezes a gente é ansioso, muitas vezes a gente acaba falando sem pensar e acaba realmente maldosamente falando coisas ruins das pessoas. Mas os conselhos da Bíblia estão aí para nos orientar.
Mateus 15, 19. É do coração que procedem os maus desejos, os maus desígnios, as mentiras, os homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos. Então, onde está o problema? No nosso coração. O nosso coração ele é maldoso, ele é pecador, ele é afastado de Deus. Ah, pastor, mas eu sou batizado, eu sou um crente, eu sou um cristão. Louvado seja Deus por isso. Mas isso não te tira por melhor do que ninguém. E infelizmente nós temos pessoas fora da igreja, uma pessoa que tranquilamente não é cristão, que não professa nenhuma fé cristã. E muitas vezes pessoas que são consideradas ateus, agnósticos, têm uma vida muito mais bonita do que muito cristão, que fica usando a igreja para ficar reparando a vida dos outros. Aquela irmãzinha da igreja que muitas vezes fica reparando só a roupa do outro, aquele irmãozinho que fica só reparando outras situações, ou como é que está a família do pastor, o filho do pastor, e outras situações, a mulher do pastor, o cachorro do pastor, o periquito, papagaio. Né? Então, muitas vezes as pessoas elas estão na igreja com vários propósitos e não o principal deles, que é orar, servir, amar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E aí, então, o perigo, muitas vezes, de usar um grupo, seja igreja, seja uma outra instituição, seja um trabalho, para usar realmente ferramentas que acabam trazendo destruição por causa da língua. E vocês sabem muito bem que, especialmente uma pessoa com um cargo muito importante, se ela usa a língua de uma maneira maldosa, além de ser crime que ela pode responder, ela pode matar uma nação, por exemplo. Pegamos um presidente aí de qualquer nação, se ele fala uma coisa assim, muito fora da realidade, o país todo sofre sanções, tem pessoas que vão lá chamar atenção. Então tem a causa um problema diplomático, que dá realmente, como a gente fala no popular, dá um BO enorme, que pode trazer situações econômicas, uma situação política. Então, realmente tem que tomar muito cuidado a pessoa que tem uma influência, seja lá política, seja lá econômica, seja lá o que for, que uma palavra maldita nos dois sentidos, de ser mal colocado e de maldita e de maldição, pode realmente causar um desconforto, um tremendo problema, ou até mesmo levar à morte. Infelizmente é isso que acontece, né? Então, não vamos fazer como Absalão. Não vamos falar mal das pessoas, não vamos falar mal do próximo. Caluniar, né? O que significa caluniar? Falar mal de alguém na sua ausência. Na ausência da pessoa, o que nós devemos ser? Advogados. Quando às vezes está um grupinho falando mal da pessoa, o que nós devemos fazer? Qual é o papel cristão? Olha, gente, a pessoa não está aqui para se defender. Então, vamos deixar ela vir aqui, depois vocês falam isso na frente dela, e aí ela se defende. Como ela não está na ausência, como ela não está presente, então na ausência dela é melhor encerrar o assunto, mudar a conversa. Por que é importante a gente fazer isso? Por mais às vezes que a gente acaba sendo chato da história, né? O pessoal às vezes não entende, mas por que é o saudável, o salutar é fazer isso? Porque essas mesmas pessoas que falam mal das outras, com certeza vão ser as primeiras a falar mal de você. Pode ter certeza. Eu aprendi no seminário, né, quando muitas vezes o pastor chega numa comunidade e quando tem alguém que começa a falar muito mal do pastor anterior, o professor dizia, fica alerta que essa pessoa vai ser a primeira a falar mal de você também, depois de alguns meses. Então, é muito perigoso que nós realmente cedamos ao nosso ouvido pecador que quer ouvir um babado novo, uma história nova, uma situação que pode trazer dificuldades. Né? Então, o oitavo mandamento também nos proíbe difamar, né? Porque quando a gente fala mal de alguém, a gente está difamando também. O que é difamar? Seria destruir a reputação, difamar a fama. Todo mundo tem uma fama. Então, a gente está difamando, a gente está causando mal à fama da pessoa. Né? O bom nome dela, não a fama de ser popular, não é nesse sentido, a fama no sentido de reputação. Então, a difamação, justamente, além de ser crime, também é pecado contra o oitavo mandamento. Né? Então, vamos usar a nossa língua de uma maneira correta.
E como é que a gente usa, então, a língua de maneira correta? Falamos tanto não aí, como não fazer, né? Não trair, não mentir com falsidade, não difamar, caluniar. E qual é a recomendação, então? Falar bem do próximo, né? Desculpá-lo. A importância do perdão também, desculpá-lo. Poxa, realmente a pessoa falou aí, ela pisou na bola, ela se excedeu. A desculpa. Olha o que diz Provérbios 31, 8 e 9. Eu vou ler aqui para vocês. Abra a tua boca a favor do mundo. Julga retamente, de maneira reta, justa, né? E faz justiça aos pobres e necessitados, né? Então, independente se a pessoa está falando, é uma pessoa muito rica ou muito pobre, a gente não ficar levando isso em consideração. Infelizmente, no meio comercial isso acontece muito. Quando a pessoa é conhecida pelo seu dinheiro, ela é super bem tratada. Se releva um monte de coisa que ela faz, até as grosserias, muitas vezes. E às vezes, quando a pessoa é mais humildezinha, ela é mais pobrezinha, uma vírgulazinha que a pessoa coloca, pronto, já é motivo de quase ser escorraçado em algum lugar. Então, isso a gente vê muito, 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 mais pelo que a pessoa aparenta ser, nem porque ela é, o que ela aparenta ser. E isso, então, traz essas discrepâncias aí. As pessoas, elas acabam não julgando em favor dos pobres, dos necessitados. Não é porque a pessoa é pobre e necessitada que ela não deve ser respeitada. Se fala muito isso, mas se pratica muito pouco. E às vezes a pessoa que tem uma posse, porque tem umas cabeças de gado a mais, porque tem uns terrenos a mais, porque tem alguns carros a mais, porque tem alguma conta bancária um pouquinho mais recheada, ela é tratada com mais complacência, né? Então, a pessoa faz um monte de grosseria, mas só porque ela tem alguma coisa, então a gente tem muito mais piedade da pessoa, né? O que não deveria ser assim, deve ser igual para todas as pessoas, né? E tratar realmente todos iguais, tá? Procurar sempre defender a pessoa na ausência, desculpar, ou seja, falar bem da pessoa, falar em favor da pessoa. Isso é no sentido do perdão, né? Mas é questão também de trazer as coisas boas para que a pessoa possa realmente ter um bom nome, uma boa fama, ou ser minimizado diante dessa situação, né? O Jonatas, ele sempre falou bem do seu amigo Davi, o rei Davi, o Jonatas na Bíblia, né? Quando Saul estava querendo matá-lo, aí era o contrário, né? Antes do Davi ser o rei, Saul era o rei no lugar dele, o primeiro rei de Israel, e aconteceu algo muito parecido, só que o Jonatas, que era filho de Saul, ele sempre ficou ao lado do seu amigo Davi, sempre estava do lado dele, sempre falava bem dele. Então, quando Saul descia o pau falando mal do Davi, o Jonas falou, não, pai, mas não é bem assim. Ele não é isso aí que você está falando. Ele tem essas qualidades, tem essas qualidades. Tá, tudo bem, ele tem esses defeitos? Tem. Mas ele tem essas virtudes, essas situações, né? Então, não é bem assim. Então, ele sempre procurava defender o seu amigo Davi, mesmo diante do seu pai, que era a sua família, que era um cara de autoridade, o rei de Israel. Então, por isso é muito importante a gente procurar sempre falar bem. Se a gente não pode falar mal, fale bem. Né? Todo mundo tem um lado bom também. Não é todo mundo ruim 100%. Até mesmo o pior cara do mundo, a pior pessoa do mundo, tem coisas boas. Então a gente pode sim aprender a trazer mais à tona as coisas boas das pessoas. Né? Não só olhar as coisas ruins. É aquela questão do copo meio cheio, meio vazio. Né? Nossa tendência é sempre falar, esse copo aqui está meio vazio, está vazio. Né? E o otimista sempre olha, esse copo aqui está meio cheio. Com relação às pessoas também, a gente só olha as coisas ruins, de uma maneira, uma visão pessimista da pessoa, não as coisas otimistas. E aí cabe também outro exemplo, né? Todo mundo quer ver o outro bem, não é verdade? Vocês concordam com isso? Todo mundo, você não quer o bem de todo mundo? Você não quer o bem das pessoas que você conhece, que convive? Todo mundo quer. Se eu falar aí na rua, se eu sair fazendo uma pergunta, todo mundo vai falar que quer o bem do outro. Só que no fundo, ninguém pode estar melhor do que eu. E é assim que acontece. Então, se a gente ouve, às vezes, as pessoas falando bem daquela pessoa, daquele X homem, mulher ali, muitas vezes a gente vai ter que achar qualquer coisa para derrubar. Qualquer coisinha. Não, mas não é bem assim, não. Né? Acho que tem uma coisinha aí que está faltando. Aí a gente vai procurar o defeito da pessoa. Esse é o relacionamento humano. Né? E isso que a gente deve tentar procurar evitar como cristãos. Essa é a recomendação do 8º mandamento.
O amor cristão é a melhor maneira para a gente interpretar as coisas, né? Em amor às pessoas, em amor a Cristo, a gente procura interpretar da melhor maneira. Quando a gente tem essa visão, é muito interessante a gente mudar um pouco a nossa vivência. Então, quando a gente tem essa visão, com certeza a gente acaba encobrindo melhor os erros. Eu sempre uso o exemplo também do casal que está apaixonado, né? Os namoradinhos ali, eles se apaixonam, tudo são flores. De repente, quando o pai, a mãe, as pessoas de fora começam a ver o defeito daquele namorado, daquela namorada, e o intuito muitas vezes do pai e da mãe, quem tem filho adolescente sabe, o intuito do pai e da mãe é alertar, é orientar, fala, meu filho, essa pessoa aí, né, tem isso, olha, você vai ter problema no futuro. E aí as pessoas em volta ali daquela paixão, ela acaba não enxergando muitas coisas, os defeitos não se enxergam. A paixão, ela cega, ela não deixa ver os defeitos. Trazendo para o lado bom disso aí, é que nós possamos ser apaixonados pelas pessoas. Ou seja, que a gente não veja as coisas erradas. Que a gente procure sempre ter a visão positiva das pessoas. É importante a gente ser apaixonado pelas pessoas. Assim como a gente deve ser apaixonado por Jesus. Porque a gente é apaixonado por Jesus. Não que Jesus tem defeito, que precisa ser escondido pela nossa paixão. Não é isso. Mas estar apaixonado por Jesus. A gente vai sempre querer estar perto dele. A gente vai querer sempre estar ouvindo, meditando a sua palavra. A gente vai querer estar sempre ouvindo na igreja, junto com meus irmãos. Vai ser uma alegria, vai ser um prazer estar na presença de Deus em toda ocasião que estiver, no louvor que estiver sendo executado, na igreja, no culto, no estudo, qualquer oportunidade que a gente tenha Cristo, vai ser com certeza um grande prazer. Então, por isso é muito importante nós sermos apaixonados pelas pessoas, para não ver os seus erros, porque o amor ele cobre multidão de pecados, né? E também a gente está apaixonado por Cristo, porque é Cristo que nos preenche, nos consola, nos conforta, nos ajuda, né? Então, muitas vezes a gente tem aquela visão, né, que os nossos erros, elas enchem uma bolsa grande, uma mochilona grande, a gente coloca nas costas, né? São os nossos erros. E o erro do próximo é a mochila que a gente está vendo, porque ele está de costas, nós estamos vendo o erro dos outros. Então, muitas vezes nós estamos com a mochila cheia, mas a gente não está vendo. O meu próximo lá atrás está vendo. Assim também com relação ao meu próximo. Ele não está vendo os erros dele, aquela mochila que está nas costas, mas nós estamos vendo. O que esse exemplo quer dizer? Que muitas vezes a gente só vê a bolsa cheia do outro e não enxerga a nossa própria bolsa cheia de pecados, as coisas ruins que nós carregamos também, né? Então, a gente vê, meus irmãos e minhas irmãs, que de fato nós não conseguimos cumprir 100% este mandamento. Esse é um dos mandamentos mais difíceis de nós cumprirmos. Esse é um mandamento que com certeza eu, você e todos nós, em alguns momentos da nossa vida, ou constantemente, ou diariamente, cometemos. Pecamos a mente. Pisamos na bola em relação a isso, né? Mas aí nós temos o consolo de saber que Jesus, ele também nos ama, ele não cometeu pecado, ele não tinha dolo, ou seja, ele não tinha desonestidade, ele não tinha mentira, ele não queria fazer nada de errado, e de fato não fazia, e nada de ruim saiu da sua boca. Por isso é importante sempre buscar nesse exemplo de Cristo a nossa maneira de viver, nosso modo de agir. Inspirado no Senhor, nós podemos, arrependidos dos nossos pecados, confiando nas promessas de Cristo, recebemos o perdão. E aí sim, em Cristo, nós temos a ajuda para procurar sempre falar bem do próximo. Espera aí, será que é isso mesmo? Vamos interpretar tudo da melhor maneira. Talvez se Absalão na história não fosse tão egoísta, tão soberbo, e querendo realmente usurpar o lugar do seu pai, ele estaria vivo durante muito tempo, poderia ser um grande homem, podia ter o seu nome cravado como um grande herói na fé. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Uma pena o fim das pessoas que agem mal em relação a também este mandamento, a reputação do outro, a reputação
das pessoas, de modo geral, né? E geralmente quando a pessoa fala mal de alguém, ela está dizendo mais dela mesma do que do outro. Concorda com isso? O que vocês acham? Vocês já passaram por alguma situação parecida de pessoas que falaram mal de você, pessoas que trouxeram problemas difíceis, consequências dolorosas, porque alguém falou mal de você, de alguma coisa, de alguma situação, talvez uma acusação injusta. Talvez você, neste momento, esteja passando por isso. Alguém no seu trabalho, alguém no seu hall de amizades, alguém, às vezes, até da igreja, falou mal de você. Isso está trazendo problemas para sua família, para você, para o seu trabalho, na escola, não sei aonde. Então, é importante a gente estar ligado em relação a isso. E mesmo se você foi vítima de alguma língua maldosa, maledicente, você possa perdoar também essa pessoa, esse irmão faltoso. E se você tiver a oportunidade de conversar com ela, converse entre vocês dois, tentem resolver, exponha realmente o que não está te agradando. É difícil, é complicado. Mas eu não quero brigar, não quero me estressar. Não é para fazer isso, não é para se estressar e brigar, mas resolver. É o melhor que a gente pode fazer. Então, o que a gente aprende aí deste mandamento? O que a gente aprende dessa orientação bíblica? Né? Que a gente realmente precisa procurar proteger e preservar realmente a vida e o bom nome do meu próximo. Então, isso é muito importante que a gente entenda isso. Por isso que a gente deve detestar a mentira, a falsidade. As pessoas só falam, mas eu detesto mentira, eu detesto falsidade. Mas, às vezes, ela é assim. Né? Então, ela acaba sendo duas caras, muitas vezes, hipócritas, como a gente fala. Né? Então, a gente procurar fazer aquilo que prejudica alguém, né, o nosso próximo. E, assim como Jesus não mentiu e o diabo é o pai da mentira, que a gente possa escolher entre os dois caminhos, optar, obviamente, por Jesus. Optar, obviamente, por aquele que nos ensinou como lidar com o outro, como lidar com o próprio Deus. Então, é isso que a gente aprende e procurar realmente sempre falar bem do nosso próximo, dentro do possível. E aí, para fechar, eu tenho uma historinha das três peneiras. As três peneiras que um sábio, então, orientou o seu discípulo em relação ao falar mal do outro. Primeira peneira, quando alguém ia falar alguma coisa para frente, é se aquilo ali é verdade. Checar realmente a fonte. De fato, é verdade isso aí que você está falando? É verdade, eu já chequei tudo. Então, beleza. Segundo critério, segunda peneira. Isso que você falou vai acrescentar? Vai ajudar se eu compartilhar com outra pessoa? Esse segredo que você está me contando vai ser útil me contar, eu vou poder colaborar, vou poder ajudar? Você pode, tal. Ou não. Já para por aí. Tá? E a terceira e última peneira é você me contando. Se fosse com você esse caso, você gostaria que alguém contasse também? Essa é a terceira peneira que a gente deve analisar. Se fosse você o autor, então, o protagonista dessa história, você gostaria que eu falasse para outra pessoa? Essa é a terceira peneira. Então, essas três peneiras aí, elas precisam ser avaliadas por cada um de nós. Primeiro, se de fato é verdade. Segundo, se essa verdade que eu estou comentando vai enriquecer, vai ajudar na discussão, vai ajudar na resolução do problema? Vai? Beleza. Terceiro, se fosse com você gostaria que falasse? Então, essas três peneiras a gente pode avaliar, pensando rapidamente, para que a gente possa lidar no nosso dia a dia, nas nossas situações. Não é fácil. Realmente é um desafio, é bem desafiador a gente controlar nossa língua, nossa ansiedade para falar, mas a recomendação de Deus está aí. E que Deus, com sua misericórdia, possa nos ajudar, para que a gente possa também cumprir, além dos outros mandamentos, o oitavo mandamento, com alegria, da melhor maneira possível. E se caso tropeçarmos, pedir perdão para que Deus possa nos perdoar sinceramente e não voltar a cometer o mesmo erro novamente. Amém?